Dizem que a Mongólia, com suas vastas estepes e picos imponentes, é uma terra onde o tempo parece ter parado, uma nação de nômades, onde o sussurro do vento carrega lendas antigas e os espíritos dos antepassados cavalgam ao lado dos vivos. Mas entre as histórias de bravura e liberdade, há um conto que congela o sangue, um sussurro transmitido de geração em geração sobre a lenda do cavalo branco da floresta. Não é um espírito guardião, mas sim uma entidade espectral, um corcel fantasma que dizem leva aqueles que se perdem em suas florestas mais densas para um destino do qual não há retorno. E é em um vale isolado, ao sul do Parque Nacional de Kustay-Nuru, que a fronteira entre o mito e o pesadelo se desfaz. Diário de campo, entrada de 7 de julho. Minha expedição para documentar a fauna rara da Mongólia interior segue conforme o planejado. A beleza selvagem é indescritível, mas os guias locais parecem estranhamente apreensivos em relação à floresta de cedros que se estende ao sul do nosso acampamento. Eles falam de cavaleiros fantasmas e cavalos brancos que levam almas. Folclore puro, claro, mas há um arrepio no vento que não tem nada a ver com o frio. Dr. Tseren, um etnozoólogo britânico e líder da equipe, era um homem de ciência, cético e meticuloso. Ele havia viajado por todo o mundo, sempre buscando explicações racionais para cada fenômeno. Sua assistente, a jovem paleontóloga Pati Payar, nascida e criada nas tradições nômades da Mongólia, estava visivelmente inquieta. Ela havia crescido com as lendas do cavalo branco, sobre um corcel de pelagem alva que surge na neblina, guiando os desavisados para um reino de sombras. Os primeiros dias da expedição transcorreram sem maiores problemas. A equipe de Tseren estava documentando novas espécies de roedores e aves, mas Pati Payar se tornava cada vez mais apreensiva. Ela sentia uma presença na floresta, um cheiro de musgo antigo e de orvalho que a fazia tremer. Ela ouvia sussurros no ar rarefeito, vozes que pareciam ser carregadas pelo vento, chamando seu nome. Pati Payar tentava ignorar, atribuindo à sua própria imaginação a pressão do trabalho e as lendas que a perseguiam desde a infância. Mas os fenômenos se intensificaram. Objetos desapareciam de suas barracas. Pegadas de cascos grandes e nítidas apareciam misteriosamente perto de seus acampamentos pela manhã. E, por vezes, um som de relincho distante ecoava pela floresta, mesmo quando não havia cavalos por perto. Uma tarde, enquanto Pati Payar estava sozinha coletando amostras, ela ouviu um galho se quebrando bruscamente logo atrás dela. Ela se virou, o coração batendo forte. O som se intensificou, como se algo grande estivesse se movendo rapidamente entre as árvores. Ela prendeu a respiração, o rosto pálido. Dr. Tseren, ao ser informado, tentou racionalizar. Deve ser um cavalo selvagem, Pati Payar. Há muitos por aqui. A floresta é cheia de surpresas. Mas ele notou que a luz em seus próprios olhos se tornou mais distante. Um brilho de dúvida que ele tentava esconder. A equipe começou a ficar apreensiva. Relatos de sonhos perturbados
e orvalho era frequentemente substituído por um odor fétido de carne em decomposição e ferro que parecia vir do nada. Uma madrugada, Dr. Tesseren acordou com um frio incomum. Ele abriu os olhos e viu, do lado de fora de sua barraca, uma silhueta enorme, majestosa, de um cavalo de pelagem alva, quase translúcida. Ele estava ali, parado, observando-o. O Dr. Tesseren tentou se mover, mas seu corpo parecia paralisado pelo medo. O cavalo inclinou a cabeça e seus olhos, em vez de serem negros, brilhavam com um fulgor vermelho sangue na escuridão. O Dr. Tesseren não se lembrava de como o cavalo desapareceu, apenas que ele acordou suado e tremendo, a respiração ofegante. Sua mente científica estava em guerra com o terror primário que sentira. Ele duvidava de sua própria sanidade. Estava ele sucumbindo ao delírio? Ou as lendas eram reais? Os incidentes no acampamento se tornaram mais frequentes e violentos. Objetos eram arremessados para fora das barracas. As fogueiras se apagavam sem explicação, e os sussurros se transformaram em relinchos e galopes distantes, vindos de todas as direções. Bate-Baiar, agora em estado de pânico constante, implorava para que o Dr. Tesseren suspendesse a expedição. Ela sentia que o cavalo branco não queria apenas afugentá-los, mas levá-los. Uma noite, enquanto a equipe estava reunida ao redor de uma fogueira precária, as luzes de suas lanternas começaram a piscar. A escuridão total. O cheiro de ferro e podridão inundou o ar. Gritos, sons de luta, de cascos batendo no chão, de lonas sendo rasgadas. Bate-Baiar e o Dr. Tesseren se abraçaram, tremendo, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Vozes agonizantes se misturavam a relinchos ensurdecedores. Quando as luzes voltaram, alguns minutos depois, o cenário era de horror. A equipe estava espalhada pelo chão, alguns inconscientes, outros tremendo incontrolavelmente. Um dos guias locais estava desaparecido. No chão, perto de onde ele estava, havia marcas de cascos profundas, como se um cavalo gigantesco o tivesse arrastado. O Dr. Tesseren e Bate-Baiar, apesar do trauma, estavam ilesos, mas eles sabiam o que havia acontecido. O acampamento foi abandonado. A expedição foi suspensa indefinidamente. Nenhuma explicação foi dada para o desaparecimento do guia, e as autoridades locais concluíram que ele provavelmente se perdeu na vasta estepe. Mas o Dr. Tesseren e Bate-Baiar sabiam a verdade. Eles haviam presenciado a fúria do cavalo branco da floresta. Hoje, a floresta ao sul do Parque Nacional de Rustain Nuru permanece um lugar onde poucos se atrevem a entrar. Dizem que nas noites de neblina, quando o vento uiva entre os cedros, ainda se pode ouvir o relincho fantasmagórico do cavalo branco, levando mais uma alma perdida para seu reino de sombras. E o cheiro de orvalho e ferro paira no ar, um lembrete constante do preço de desafiar o que jaz adormecido. Você acredita que a ciência pode explicar tudo? Ou que existem lugares onde a fronteira entre o real e o místico se desfaz, e onde entidades